Olá, boa noite, você que acompanha a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais. Está começando mais um programa Política em Ação. Eu sou Cláudia Tainá e o meu convidado desta noite é o secretário de Transparência e Relações Institucionais, Josué Longo. Boa noite, Josué, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Tainá. É uma alegria poder estar aqui contigo, batendo um papo, falando um pouquinho dos bastidores aí da nossa secretaria. Obrigada, o prazer é nosso. Josué, então, antes de falarmos sobre os serviços realizados então por essa pasta, eu queria saber um pouco mais sobre o secretário. Então, você é especialista em articulações para estratégias intersetoriais. Conta pra gente sua trajetória acadêmica, profissional. Quem é o Josué, né? Eu sou natural de Passo Fundo, ali do interior, sede de Independência, distrito sede de Independência. Sou formado pela Universidade de Passo Fundo, no curso de Educação Física. E muito cedo comecei a trabalhar no serviço público, como estagiário do INSS em Marau, logo após na Secretaria de Habitação do município de Marau, e acabei me elegendo vereador mais votado no ano de 2000. Logo após tive candidaturas a prefeito e a deputado estadual também. Fui para Brasília trabalhar no Ministério das Cidades em 2009, com o ministro Márcio Fortes, indicado pela bancada federal do Partido Progressista, que é o meu partido, onde eu fazia articulação institucional do Ministério junto aos estados e aos municípios, principalmente na oportunidade com as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que nós trabalhávamos, Tainá, com a política de infraestrutura, a política urbana do país. Então entrava lá Minha Casa Minha Vida, a parte de saneamento básico, a infraestrutura de pavimentação e também regularização fundiária, que era uma pauta muito importante e continua sendo, que nada mais é do que você proporcionar dignidade para as famílias com as escrituras dos terrenos, das áreas. E a partir daí, fiquei 4 anos, passei pelo ministro Márcio Fortes, depois Aguinaldo Ribeiro e Mário Negromonte, que eram os ministros da pasta na oportunidade. O Ministério das Cidades, que retornou agora como Ministério das Cidades. É importante dizer para quem nos assiste que a intenção da construção do Ministério das Cidades era justamente você colocar apenas em um ministério toda a política urbana do país. Até então, o prefeito ia a Brasília, ele precisava passar por vários ministérios para conseguir as políticas para a cidade, para o perímetro urbano dos municípios. E a partir da construção do Ministério das Cidades, isso facilitou. É claro, dentro do governo federal, nós tínhamos o Programa de Aceleração do Crescimento, com dotação orçamentária própria, emendas parlamentares do Congresso, que continuam até hoje. É claro, hoje os deputados, senadores têm um volume de recursos maiores, e também as propostas voluntárias que cada ministério tem. Então são recursos que nós trabalhávamos para que pudesse chegar na ponta. E depois, em 2012, me elegi prefeito de Marau, e em 2017 fui trabalhar na Assembleia Legislativa com o deputado Sérgio Turra. É bom lembrar que antes disso eu trabalhei também na Câmara Federal com o ex-ministro Francisco Turra, que hoje, inclusive, é um dos 9 conselheiros da JBS no mundo, né? E depois, em 2021, tive o convite para ser o coordenador regional da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, onde coordenava a parte do agronegócio na região norte do Estado. A nossa função, Tainá, era fazer um diagnóstico, município por município, vendo a vocação de cada município para fomentar o desenvolvimento. Ao lado da nossa querida Emater, que faz um trabalho fantástico, a Embrapa, as secretarias municipais da agricultura, os sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto rural, no intuito de fortalecimento da região. E em novembro do ano passado, houve um convite por parte do prefeito Pedro, para que, em função da experiência nossa na articulação, pudéssemos contribuir e colaborar com o governo do prefeito Pedro
principalmente nas ações junto à Câmara Municipal e também junto aos demais secretários. Uma vasta experiência, Josué. É até legal você falar que é passo-fundense, por ter chefiado, né, o Executivo de Marau. Muitas pessoas pensam que o Josué é de lá, né? Então é legal saber que você é um passo-fundense. Eu fui muito jovem para Marau, né, e fiz a vida lá. Sou muito grato a Marau, ao povo de Marau, que me deu a oportunidade de ser vereador, ser prefeito. Marau é um município extremamente desenvolvido, onde tem uma economia muito forte, setor do agro, indústria, comércio, serviços, enfim, há uma diversificação muito forte da economia que faz com que Marau possa crescer. Na oportunidade que eu estive à frente do Executivo Municipal, nós chegamos a ser o terceiro PIB per capita do Rio Grande do Sul e a melhor cidade para se viver na oportunidade e a quinta no país. Então, a equipe, eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Eu vejo o sucesso do prefeito Pedro hoje em Passo Fundo é muito graças à sua equipe. E eu também tinha uma equipe maravilhosa, uma equipe muito focada com indicadores, com metas, para gerar resultado e entregar para a população o que ela espera de nós como agentes políticos. Perfeito. Josué, falamos um pouquinho da tua experiência, então um pouquinho, né, porque é uma experiência bem grande, mas vamos ao trabalho da Secretaria, então. Ela é o canal de comunicação entre, né, governo, instituições e com a própria população. Então fala pra gente, quais são as atribuições da Secretaria de Transparência e Relações Institucionais? Tainá, é uma secretaria, eu julgo, muito importante para o governo e isso só aumenta a minha responsabilidade junto ao governo municipal. Primeiro, transparência, dar transparência ao governo, poder olhar o governo internamente e ver o que pode ser avançado. E também que a população possa opinar junto ao Fala Cidadão, à Ouvidoria Municipal, dos problemas que acontecem. Você foi lá na secretaria e foi mal atendido pelo tal de Josué. É importante que a população faça a denúncia, né? Para quê? Para que o governo possa agir. Onde há problemas, dificuldades, irregularidades, o governo precisa saber para tomar providência. Então, isso é a importância da Secretaria com a palavra transparência. Então, o prefeito Pedro tem muita preocupação que tudo seja de forma muito transparente para que a gente possa comandar o município junto com a população. Relações institucionais, você faz a relação com as instituições, as entidades do município e também o poder legislativo, que é muito importante. O que nós fizemos? Nós trabalhamos ao lado dos demais secretários, auxiliando, ajudando, sentindo as dificuldades que cada pasta tem. Para quê? Para que, em cima de indicadores, que o governo Pedro segue uma linha já do prefeito Luciano, que foi um prefeito que fez muito sucesso enquanto gestor, porque inovou muito, no sentido de entender que a parte técnica é fundamental ao lado do setor público, ao lado do político. E desde a gestão do prefeito Luciano, se trabalha muito com pesquisa, com indicadores, com metas, e hoje está dando sequência no governo Pedro, onde os secretários, a maioria deles são técnicos, especialistas em cada área, e isso facilita muito, porque eles têm o conhecimento, eles estudaram para aquilo, e nós fizemos articulação política para que efetivamente os projetos cheguem na ponta, ou seja, cheguem para a população, possam melhorar a vida das pessoas. O prefeito Pedro é um prefeito muito sensível, de estar por dentro de tudo, de querer saber como está cada pasta. O prefeito tem uma preocupação muito grande de estar ao lado do legislativo, dos vereadores, desse poder tão importante que tem uma parcela significativa de entendimento da população, porque está mais próximo da população. A população está próxima do vereador. Eu fui vereador e sei como funciona o dia a dia. Então hoje nós temos uma relação muito forte com o legislativo, o prefeito chama os vereadores, ouve as demandas, tenta construir junto. Nós temos uma base muito forte, uma base que a gente se orgulha muito, de vereadores muito fiéis, leais e que compreendem
a política do prefeito Pedro, e Passo Fundo vive um momento maravilhoso. Você imagina, Tainá, nós passamos da 8ª economia do Estado para a 6ª economia do Estado, de 497 municípios. Somos, pelo 2º ano consecutivo, o 4º lugar no ranking em geração de emprego, que isso é fundamental porque dá dignidade às famílias, oportuniza que as famílias possam viver bem, melhor. No setor imobiliário estamos em 3º lugar, né? A construção civil muito forte. O orçamento do município passa de 1 bilhão. Então, vejamos, é um município pujante, um município que está crescendo, e isso a gente tem que agradecer a todos os prefeitos, os gestores, secretários que passaram e que fizeram um trabalho importante, cada um na sua época, da sua maneira. E é claro, há um divisor de águas quando você tem o prefeito Luciano, que consegue fazer uma gestão fiscal que equilibra as contas. Nós tínhamos aí em torno de 55%, 56% de folha, onde inviabilizava muitas questões, e houve na gestão Luciano um trabalho muito forte para melhorar, ter uma eficiência maior, e hoje, já com a sequência do governo Pedro, nós estamos com 47%, que nos dá condição de realizarmos um concurso público, que até então, pelos números, até pela questão do Tribunal de Contas, nós não tínhamos possibilidade. E isso tem prejudicado muito os serviços públicos, porque nós temos poucos funcionários, há um déficit de funcionários em todas as áreas do município. Então agora, o prefeito Pedro já determinou, provavelmente no 2º semestre nós teremos um grande concurso para poder cobrir esses espaços e melhorar os serviços da comunidade, que a gente sabe que é um grande desafio. O município está bem? Está muito bem. Porém, existem desafios, existem problemas como qualquer outro município, e os problemas nunca irão terminar, né? Você resolve, faz o saneamento de algumas áreas, porém surgem outras. A cidade está com 217 mil habitantes, conforme o IBGE. Então, é uma cidade de médio para grande porte já. Os indicadores nossos nos dão com muita alegria e satisfação. Dentro das cidades da população igual a de Passo Fundo, um dos melhores do Brasil para se viver. Temos projetos importantes como a Escola das Profissões, que é um projeto inovador, juntamente com o Café com Emprego, que é a preocupação que o prefeito Pedro tem, junto com a sua equipe, de gerar emprego, gerar riqueza. O desenvolvimento econômico, Tainá, ele tem que andar junto com a área social. E o Café com Emprego vem para oportunizar vagas junto com as empresas, que são muito parceiras, mas também precisa qualificação. Muitas vezes você tem a vaga, mas a pessoa não está capacitada para aquela área. Portanto, a Escola das Profissões ela vem justamente para isso. Caminhar junto com o Café com Emprego, capacitar e dar condições para que a pessoa possa trabalhar e ter o seu rendimento. Notícias muito boas, secretário, você falou, né, do concurso público, Escola das Profissões, turmas iniciando, então são realmente notícias que fazem a população ficar contente, né, como você falou, com esse serviço. Sobre a sua secretaria, Secretaria de Transparência, qual a estrutura que ela possui hoje, onde ela realiza o atendimento, secretário? Nós temos a secretaria em frente ao Cais Petrópolis, ao lado da Secretaria da Habitação e a Secretaria de Segurança. A estrutura é muito pequena, são apenas 4 servidores, que cuidam muito da questão da ouvidoria e do Fala Cidadão, que é fundamental para que a população possa, se tiver algum problema de mau atendimento, algum tipo de denúncia, ou um elogio, que é muito importante quando você tem um bom serviço, até para valorizar o servidor, valorizar quem trabalha, sugestões. Então nós temos lá servidores preparados justamente para atender a população e fazer essa parte de transparência. Já a parte da articulação, no meu caso, eu tenho muita ligação diretamente com os vereadores, com as instituições e entidades fora
da Prefeitura, e também o trabalho juntamente com os secretários. Então, nós tivemos essa semana mesmo na empresa Exata. Então, tivemos uma reunião onde foi a nova secretária de Inovação, a Bárbara, também o secretário Jorge do Desenvolvimento. Para quê? Para nós sentarmos com a empresa e ver o que a empresa precisa, o que nós podemos desenvolver através de tecnologia, de inovação. A inovação foi uma secretaria criada agora, que tem sido fundamental, olhando Passo Fundo para as próximas décadas. Então era necessário, nesse momento da inovação mundial, nós termos, e ainda mais a secretária Bárbara, com toda a sua experiência, com doutorado na Europa, alguém que estudou, se preparou para estar onde está. Também na semana passada nós articulamos uma reunião grande com o prefeito Pedro, o ex-ministro Francisco Turra e a direção da JBS. Tínhamos estado em São Paulo há 40 dias atrás e fizemos agora uma reunião aqui para ver as demandas da empresa. A empresa gera aí 2.600 funcionários em Passo Fundo, um ICMS significativo, uma das empresas que mais gera e que tem demandas. Então o prefeito estabeleceu algumas questões, pavimentação do acesso da RS até lá, que hoje é precário, tem uma demanda da habitação, que a JBS também tem muita preocupação com os seus colaboradores, devido à rotatividade muito alta, porque eles vêm de fora do município, lugares distantes. Também a ampliação, isso foi importante, Tainá. A JBS tem a possibilidade agora de ampliar de 270 mil frangos dia para 300 mil, que vai aumentar o número de empregos, que é muito importante. Também o município tem a Lei de Desenvolvimento Econômico, que foi aprovada nesta casa, e a gente agradece muito aos vereadores. É uma lei inovadora, que dá total suporte para as empresas de Passo Fundo crescerem, desenvolverem. Uma empresa que eu diria é uma das melhores, talvez, do país, a nível de estruturação, para dar melhores condições para os nossos empreendedores. Portanto, essa articulação é uma articulação que nós fizemos muito no dia a dia, juntamente com os secretários, reuniões com os secretários, para ver demandas em comum. Você pega a Escola das Profissões, está ligado ao secretário Adriano, na área da educação, e o secretário Jorge, na área do desenvolvimento. Então, eles trabalham juntos. E essa política o prefeito defende muito, que os secretários se ajudem, colaborem um com o outro. A prefeitura não são 10, 20 prefeituras, é uma só, dividida em setores, e que precisam estabelecer uma relação ótima entre elas para que os programas, os projetos sejam executados e saiam do papel. Temos grandes obras, Tainá, acontecendo, isso a gente até pede a compreensão da população e agradece. Temos aí a Scarpellini Guese, nós temos a Avenida Brasil, a Avenida Presidente Vargas, então criam um transtorno nesse momento, mas são projetos importantes que precisam serem feitos, né? Então, que logo o fruto será colhido, sem né? dúvida alguma. Secretária, a gente vai terminando o primeiro bloco do nosso programa, claro, falando mais um pouquinho sobre essa parceria que vocês têm com outras instituições, órgãos, empresas, nessa via de mão dupla entre a Prefeitura e a sociedade como um todo. Mas nós já voltamos, não saia daí que o Política em Ação retorna em 1 minuto. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Você que está acompanhando a TV Câmara no canal 16, estamos de volta com o programa Política em Ação, iniciando esse segundo bloco com o secretário de Transparência e Relações Institucionais, Josué Lon.
Secretário, você pincelou ali no primeiro bloco um pouquinho sobre a ouvidoria, o programa Fala Cidadão. São ações, projetos, na verdade permanentes, né, bem importantes dessa relação da prefeitura com a população. Mas é importante a gente falar que não é só reclamação, denúncia, é um canal, né, para realmente ouvir o cidadão, receber elogios, ter esse diálogo, esse contato com a comunidade. Foi criado no governo do prefeito Luciano Azevedo, na oportunidade, o ex-secretário, ex-vereador Edson Nunes, querido saudoso, figura muito importante na história de Passo Fundo, principalmente na medicina veterinária, na UPF, o Hospital Veterinário, e ele construiu a secretaria da melhor forma possível. Depois, no governo Pedro, foi o Dr. Edson Machado que conduziu a secretaria. E, portanto, quando eu cheguei a assumir a secretaria, já estava muito bem estruturada. Nós temos lá, o cidadão ele pode entrar através do 0800, uma ligação, através de e-mail, e também no site através do Fala Cidadão. Então você tem várias opções. Para quê? Para que nós possamos melhorar o nosso atendimento, melhorar a qualidade. Essa é a grande preocupação do prefeito Pedro. Tivemos agora recentemente uma reunião com o secretário de administração, Fernando Boeira, onde o prefeito pedia avaliações, resultados e até o que poderíamos fazer para facilitar cada dia mais o acesso para as pessoas. Né? Você veja os números, hoje a gente trabalha sempre com números, 23% das solicitações é na Secretaria de Obras, ultrapassa até a própria Secretaria de Saúde, que o normal em qualquer município do Brasil é o maior número de chamadas, de reclamações, de sugestões, sempre é na área da saúde. Em Passo Fundo, pela demanda de obras que se tem, né, o número de bairros que se tem, a necessidade de estar permanentemente melhorando a infraestrutura, e por isso, tanto o prefeito Luciano quanto o prefeito Pedro investiram muito em infraestrutura, né, pavimentação asfáltica, porque havia uma necessidade, a cidade vai crescendo, e isso, a parte de saneamento, as tubulações, elas vão ficando com o tempo desgastadas e vão prejudicando. E depois nós temos serviços gerais em terceiro, então, em torno de 18%. Basicamente, você pega obras, saúde e serviços gerais. É aí que entra a troca de lâmpada que precisa fazer, isso. Nesse local que o cidadão pede ali no meu bairro. Exatamente. Nesse caso é o secretário Alexandre Melo que comanda a pasta. Então, para nós é muito importante a ouvidoria. É muito importante, porque nos dá a condição de olhar o governo para fora, né? O que está faltando, o que nós estamos pecando, o que nós temos que avançar, quais os projetos precisam ser melhor estruturados. E com as pesquisas, com os indicadores, isso facilita muito, porque a população tem acesso através da ouvidoria. A administração trabalha com pesquisas, indicadores. Então não fica no achômetro, né? Quando um gestor público, ele acha que tem que investir em tal área, não. Talvez não é aquilo que ele acha, ele tem que ver o que realmente há necessidade. Nós temos hoje grandes desafios, Tainá. Nós temos a questão de mobilidade urbana, você imagina que nós temos hoje 149 mil veículos em Passo Fundo. Então esse é um grande desafio, né? Mas isso se deve ao quê? Se deve à renda per capita. O município está bem, a população vai melhorando, vai comprando número de veículos, caminhões, ônibus. Aí entra a pauta do transporte público, que nós debatemos tanto nessa casa, que foi um projeto fundamental para Passo Fundo. Você imagina que hoje, quando, um exemplo, se para no semáforo, você olha ao lado, às vezes tem 4, 5 carros somente com uma pessoa dentro. A maioria. A maioria dos casos são esses. Então, por quê? Porque nós temos que potencializar um transporte público de qualidade. E para isso que o prefeito colocou o projeto de subsídio, que já é uma realidade em todo o Brasil. Não existe transporte público hoje com eficiência, com qualidade, sem transporte público subsidiado. Tanto é que vereadores da casa fizeram um trabalho importante de ir a Araucária, no Paraná, que é uma referência, para ver como funcionava. E a primeira coisa que o prefeito lá disse, tem que ter subsídio. Por quê? Para que a população não pague uma passagem mais cara.
No caso nosso, um valor de 5,50 com o subsídio para quê? Para que se congele, para que não suba esse valor, já que o poder de compra da população brasileira, e não é diferente em Passo Fundo, pós-pandemia, se diminuiu muito. Então, tudo que o poder público puder fazer para diminuir os custos das famílias de Passo Fundo é muito importante, porque isso gira no mercado, gira no comércio. Então, esse projeto do transporte público, a gente agradece muito aos vereadores que apoiaram, porque valoriza o trabalhador, a pessoa que sai todo dia para trabalhar, que precisa do transporte público para não aumentar o valor. Josué, voltando um pouquinho na ouvidoria, é importante a gente falar que essas sugestões ou reclamações, elas podem inclusive ser feitas de forma anônima, né, pelo site ou pelo 0800. Sem dúvida, sem dúvida. Para nós o importante é que chegue, que as pessoas acessem, mandem para nós, porque em cima é aberto um processo, nós temos os nossos servidores lá, principalmente o seu José e o Leonir, que fazem esse trabalho, abrir o processo, já é encaminhado para as secretarias competentes, aí a secretaria dá um retorno para nós depois da avaliação, então é algo bem profissional, e que nós estamos sempre, a pedido do prefeito Pedro, tentando qualificar, melhorar, avançar para que o cidadão possa ter um retorno. Essa é a grande preocupação. Além da questão da mobilidade, que entra muito aqui, a questão da saúde pública é uma preocupação permanente da administração como um todo, né? Nós temos o Hospital Municipal, que tem sido assim, uma referência. Eu acompanhei até aqui na casa uma audiência pública importante que os vereadores proporcionaram com os hospitais São Vicente e o Hospital de Clínicas, onde ambos os hospitais, e é importante dizer, estão entre os 100 melhores do país, o que é orgulho para nós, passofundenses e região. Ambos disseram que diminuíram os seus atendimentos na emergência graças ao Hospital Municipal estar fazendo um bom trabalho. Temos que avançar, temos muito que avançar, temos que melhorar em todas as áreas dentro da saúde. E precisamos, sim, cada vez mais valorizar os nossos quadros, os nossos colaboradores, para que eles possam melhorar o atendimento daquela pessoa que está lá necessitando, de forma debilitada, preocupada com uma questão que afeta muitas vezes a família. Nós precisamos ter um acolhimento, algo mais humanizado. Além da mobilidade, além da área da saúde, a habitação é outra preocupação que o prefeito Pedro tem, juntamente com o secretário Calete, e já temos projetos sendo encaminhados justamente para atender. É bom e é importante dizer que nos últimos 6 anos nós não tivemos grandes investimentos na área da habitação. Agora se encaminha, já saiu até o decreto para o Minha Casa Minha Vida, onde o município está se habilitando para trazer esses investimentos para as famílias que necessitam. É importante a gente falar também que as pessoas que têm essa demanda sim procurem, né, a secretaria, a ouvidoria, o Fala Cidadão, mas claro, que sejam também sugestões, reclamações pertinentes, né, que a pessoa não use de qualquer forma. Esse serviço, como tu falou, envolve não digo uma investigação, mas um processo. Esse trabalho envolve muitas pessoas, né, para realmente resolver o problema de fato. Que seja algo consistente. Uhum. Josué, também a gente falava sobre a relação da secretaria, do senhor, com as demais secretarias, demais colegas secretários. A gente vê muito isso em viagens, por exemplo, seja do colega Henrique numa captação de recursos, da Secretaria de Educação, de Segurança. Você está sempre envolvido nesse trabalho junto com as outras secretarias. Pela experiência que a gente tem, Tainá, e eu me orgulho muito pela minha história, eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 entes da federação, tanto no Legislativo quanto no Executivo, né? Trabalhei na Câmara Federal, na Assembleia e na Câmara de Vereadores. Inclusive, com muito orgulho, trabalhei nesta casa como assessor do Dr. Edson Nunes, aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e depois no Executivo, né? Enquanto prefeito de Marau, depois no governo do Estado, enquanto coordenador regional da Secretaria, e no Ministério das Cidades, que eu fazia articulação do gabinete do ministro com os estados e os municípios. Então isso contribui, ajuda, porque a gente já tem uma experiência para saber os caminhos. Eu tentei na minha vida sempre aprender, buscar com muita humildade, conhecer, estudar, me preparar, para que quando as demandas chegam, ou eu sei o que fazer, aonde encaminhar, ou eu sei quem sabe.
Para quê? Para que se tenha resultado. Outra questão que a gente tem muito no governo Pedro é de você não enrolar, e sim buscar solução, e se não tem solução, dizer que não tem solução. É saber dizer o não, porque políticos que têm o costume de criar expectativas, prometer, depois não tem como cumprir, isso já passou, né? Hoje nós temos uma política de resultado. As pessoas esperam, elas votam no político, no vereador, no prefeito, no vice-prefeito, para quê? Para que melhore a vida delas na comunidade. E essa gestão do prefeito Pedro Almeida, eu tenho muito orgulho de participar, e conheço muitas gestões, Brasil afora, inclusive, porque tive a oportunidade de conhecer todos os estados da federação, levando os programas do Ministério das Cidades. É uma gestão diferente, Tainá. É uma gestão onde ela tem a preocupação no resultado, na entrega para a população. O prefeito Pedro, ele tem a preocupação diária, ele cobra muito dos secretários, ele quer ver o resultado, quer ver os números, quer compreender quando as coisas não estão acontecendo como previsto, como programado. Portanto, é um governo que realmente ele tem uma preocupação até menor com a parte política, e sim mais com a gestão. E é importante dizer que uma precisa da outra. Nós precisamos dos técnicos para montar, estruturar um bom projeto, e a parte política, a qual eu tenho essa missão, essa responsabilidade, tem que auxiliar para que as coisas aconteçam. E aí passa muito pela Câmara de Vereadores, onde os projetos passam para cá, para uma discussão mais ampla, para aprimorar. Nós tivemos agora recentemente o projeto do Sistema de Inspeção Municipal, que está aqui, até veio o regime de urgência. Nós entendemos por bem, a pedido dos vereadores, que precisava uma análise maior, retiramos o regime de urgência, já teve uma audiência pública nesta semana com o secretário Christian. Por quê? Porque nós precisamos avançar com os sistemas de inspeção em Passo Fundo, para poder vender fora do município e, posteriormente, como nós fizemos em Marau em 2014, termos lá o SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, para que a gente consiga vender em todo o Brasil, gerando renda, emprego, agregando valor para as agroindústrias de Passo Fundo. Perfeito, Josué. O tempo é curto, né? Infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas são muitas informações mesmo. A gente vê que é um trabalho bem importante da Secretaria de Transparência e Relações Institucionais. Obrigada pela tua participação, parabéns pelo trabalho, né, como secretário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, agradecer a todos os colaboradores da TV Câmara, né, e sempre à disposição. A nossa preocupação é gerar resultado para a comunidade de Passo Fundo através do nosso trabalho, uma missão grande, de muita responsabilidade, e eu amo o que faço, que é poder atender as pessoas, ajudar, colaborar, contribuir com os mandatos dos vereadores, que eles precisam dessa ajuda, esse suporte também do Executivo. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Josué. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.